Olá, seja muito bem-vindo. É muito bacana saber que você quer conhecer um pouco mais sobre a reatividade álcali agregado. O objetivo da apresentação é exatamente este, essa patologia ela tem esse nome complexo, né? Reatividade álcali agregado, as pessoas chamam de RAA. Muitas vezes pode parecer complexo, pode parecer difícil, são 7 capítulos da norma, mas não é tão complicado assim. Eu queria nessa apresentação colocar o mais didático possível para vocês, porque o meu objetivo é difundir mais esse conhecimento. Essa patologia ela foi descoberta já há algum tempo, mas eu ainda vejo que, ainda hoje, existem muitas dúvidas, muitas pessoas que nunca ouviram falar, outras que já ouviram falar, mas não sabem como tratar isso, como prevenir. Então, o objetivo também da apresentação é difundir um pouco mais dessa informação para que todo mundo conheça e saiba exatamente os processos para que a gente possa prevenir isso e ter um futuro com os concretos com menos incidência dessa patologia. Então, de início, eu queria comentar o que é a reatividade álcali agregado. Para que a reatividade ocorra, ela precisa de 3 principais fatores, aqui 3 condicionantes, que seria o agregado reativo, um alto teor de álcalis, que geralmente está proveniente do cimento, na mistura de concreto, e umidade, presença constante de umidade, muitas vezes obras que estão sujeitas à umidade ou até obras hidráulicas que estão em constante contato. É importante tomar nota que a reatividade álcali agregado ela é um ataque interno do concreto, ou seja, começa de dentro para fora. Como exposto aqui nesse slide, a RAA ela é um dos fenômenos patológicos mais importantes da atualidade. Ela interfere diretamente na durabilidade das estruturas. Quem já trabalha mais na área de barragens, em estruturas hidráulicas, provavelmente já está mais familiarizado aí com o termo, mas eu vejo que ainda em obras urbanas, inclusive de indústrias, não se fala muito, não se estuda muito o caso, mas também vou mostrar para vocês, já existem casos inclusive em áreas residenciais. Então, por uma definição mais sucinta, é uma reação química que ocorre no concreto endurecido entre alguns constituintes ali dos agregados que vão reagir com os hidróxidos alcalinos também presentes ali na solução do concreto, e essa reação ela vai preencher os poros, os capilares ali dentro do concreto e vai formar um novo produto, eu vou comentar também mais adiante, que esse produto ele gera uma expansão, e essa expansão gera tensões internas no concreto e que pode vir a fissuração. Então, em resumo, nós precisamos ter a combinação desses 3 fatores, que seria o agregado reativo, a presença dos álcalis e da umidade para que a reação aconteça. Bom, o termo RA ele é um termo genérico, ele ainda pode levar a algumas confusões, porque ainda existem esses 3 principais tipos de reatividade álcali agregado, que se resumem então em reação álcali-sílica, álcali-silicato e álcali-carbonato. Sendo que aqui no Brasil a gente não tem casos registrados aí de reatividade álcali-carbonato, então é comum que se fale sempre o termo RAA em referência aos tipos de RAS, ou seja, sempre quando se fala em RAA, a gente está tratando uma reatividade álcali-sílica ou álcali-silicato. Bom, e de uma forma também mais simplificada, como que acontece a reação? Imaginem aqui que a gente tem um agregado isolado, essa reação dessas sílicas, silicatos presentes no agregado com os hidróxidos alcalinos vai gerar na envoltória desse agregado um gel. Esse gel aqui marcado em vermelho, ele começa a crescer, ele começa a se expandir e evidentemente como ele está confinado ali, ele está dentro do concreto, ele começa a gerar tensões internas e essas tensões internas, quando elas superam aí a capacidade de resistência do concreto, elas acabam refletindo, aliviando na forma de fissuras. Bom, e essa reação, apesar de lenta, ela conduz a um quadro patológico irreversível. Bom, e se tratando de como e quando se manifesta, aqui nessas imagens nós temos 2 exemplos, uma mais à esquerda aqui de uma estrutura, parece uma barreira New Jersey, alguma barreira rodoviária, e mais à direita nós temos um bloco de fundação. E muitas pessoas associam o quadro de fissuração, geralmente ele é bem típico, porque ele forma esse tipo de mapa aqui, algumas pessoas chamam de escama de crocodilo, escama de peixe, já ouvi várias terminologias. O quadro de fissuração ele é bem típico, bem parecido com esses aqui, mas nem sempre vai ser dessa forma, porque ele depende também da geometria das estruturas e da tipologia do concreto, se é um concreto armado, protendido,
vai depender ainda de alguns outros critérios, então poderá assumir padrões diferentes, com certeza. Mas, de modo geral, a maioria dos casos ele acaba revelando dessas maneiras que estão apresentadas aqui. Aqui é mais um exemplo de um bloco de fundação, de uma ponte, ou seja, observa aqui que está sempre em constante contato com a umidade, com a água, né? E com certeza aqui houveram os outros agentes necessários aqui para promover a reação. O mapa, dá para ver aqui que o mapa de fissuração está bem característico, bem parecido, né? Então aqui é mais um exemplo de reatividade. Também vou citar algumas bibliografias, algumas referências, né? Esse caso aqui é uma revista, a revista Concreto do IBRACON. Essa é a edição número 42, fica disponível aqui nesse link abaixo para fazer o download. E ela também comenta aqui que no Brasil o primeiro caso de RA em barragem foi constatado na década de 70, na usina hidrelétrica de Peti, no estado de Minas Gerais. Aí depois seguiu o caso de Mochotó em 83 e outras barragens que vieram nessa sequência. Então essa é uma patologia que foi descoberta ali lá para os anos década de 40 e que de lá para cá, como não se conhecia muito, não se tinha muita certeza de todo o processo, muitas vezes as mitigações não conseguiram prever e serem eficientes em todos os casos. Mas mesmo assim, como até o caso da Peti, é uma obra que está aí até hoje operando, servindo, né? Foi constatado ali o quadro de RA, mas isso só exige que se faça mais monitoramento, uma série de instrumentação, ou seja, que se tenha até um custo maior com isso, porque não se foi prevenido isso na época da construção, mas não necessariamente não se possa conviver com isso, né? Então, no caso da usina de Peti, ela está aí em operação até hoje. Aqui é uma visão mais aérea dela, né? A gente tem essa visão também da barragem aqui, né? Então, como eu falei, ela é uma barragem que continua operando. A única requisito adicional é que se tem cuidados especiais para o monitoramento do comportamento da barragem. Quando se manifesta? Então, uma pergunta também bem comum, né? Quando que vai acontecer essa patologia? Também não tem uma regra, existem vários fatores aí que podem ocasionar na manifestação dessa patologia, então depende do seu tipo de cimento, do seu consumo de cimento, da condição de temperatura, de exposição de umidade, são tantos fatores que existem casos que já tiveram aí com 5, 7 anos normalmente, os casos mais jovens, e outros casos que foram constatados somente 40 anos depois, ou mais, enfim, não tenho todos os registros à mão. Mas, ou seja, pode acontecer desde uma idade mais jovem a uma idade mais longa. Nessa referência bibliográfica aqui do guia da SEB, né, ele comenta aqui que fica aqui mais ou menos então próximo dos 5 anos até os seus 50 anos, vamos colocar assim. Por essa razão é muito difícil prever se uma estrutura vai ter a RA ou não. Então, a melhor forma ainda que eu queria destacar aqui é a prevenção, é a gente prevenir que essa patologia venha a acontecer nas próximas obras, nas futuras obras, nas obras que nós estamos construindo. As obras que já foram construídas é uma loteria, não se sabe ao certo se vai se manifestar ou não, então depende muito de vários fatores e esses fatores muitas vezes não estão sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle. Bom, e nesse último parágrafo aqui eu quero chamar a atenção que o período de construção, de modo geral, ele situa aí de 1 a 2 anos. É lógico que tem obra que dura muito mais, tem obra que dura muito menos, mas de modo geral, de 1 a 2 anos para uma obra que vai durar mais de 50 anos, né? A gente falava antes de vida útil em 50 anos, hoje em dia já se fala de 75, 100 anos. E eu acho que a gente tem que fazer como os romanos mesmo, fazer para durar muito mais anos do que a gente está fazendo hoje em dia. Então, a atenção que eu chamo o apelo desse último parágrafo é exatamente mostrar que a gente tem que concentrar os esforços nessa etapa da construção, da gente fazer da melhor maneira, da gente evitar essas patologias no momento em que a estrutura está sendo concebida. Bom, e aí ainda quando se manifesta, nós temos aqui um fluxograma esquemático, bem resumido, mas basicamente a gente tem por um lado aqui entrando a água, né, através da permeabilidade do concreto, por outro lado a gente tem os agregados reativos e os álcalis presentes do cimento, e claro que tem outras fontes, mas de modo geral principalmente do cimento, e vai haver a formação desse gel, depois vai haver a expansão desse gel, e esse gel, através da porosidade do concreto, se for uma porosidade alta, onde o gel ele consiga penetrar e se acomodar dentro dessa porosidade, ok, a gente não deve ter a fissuração. Mas se essa porosidade for baixa, nós vamos ter aqui as tensões internas, como falei anteriormente, e se ela for maior que a resistência
do concreto em absorver essas tensões, a gente tem o quadro de fissuração. Se essas tensões forem menor do que a resistência do concreto, evidentemente que não fissura. Então isso significa que tem muitas estruturas por aí que podem ter todos os componentes, os agentes ali para que a RAA aconteça, mas ainda não aconteceu nenhuma fissura, não aconteceu nenhum problema e ok, não tem problema nenhum quanto a isso. Tanto que o que diminui a vida útil e a durabilidade da estrutura são essas expansões que geram fissuras e que consequentemente viram caminhos livres aí para a entrada de agentes agressivos. E seguindo aqui como prevenir, eu diria para vocês que a engenharia brasileira ela é muito avançada nessa parte de RAA, tem bons profissionais com bastante experiência e que já geraram muitas publicações. Eu acho que até pela nossa matriz energética ser bastante apoiada nas hidrelétricas, nas barragens, eu acho que a gente já gerou muita informação, muito estudo sobre a RAA e, consequentemente, acho que a gente tem uma expertise muito boa e não ficamos atrás em nada do que está se fazendo aí no mundo. Queria comentar sobre esse guia de prevenção da RAA, que é disponível aí pela loja do Ibracon, que eu já usei como referência em alguns trabalhos. Eu acho que fizeram um guia muito bem resumido de como trabalhar essa parte da reatividade de álcool agregado. E é claro que o objetivo dessa apresentação também é apresentar para vocês como que se faz tudo à luz da norma técnica. A norma brasileira de 2018 é a 15577. Ela foi dividida em 7 partes, né? Nós temos aqui a parte 1, que é o guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para o uso de agregados. Então essa parte 1, ela é o ponto de partida, ela vai linkar com todas as normas, ela dá o guia, o roteiro ali de tudo que deve ser feito para a gente fazer todo o estudo, né, do agregado, saber se ele é potencialmente reativo, para a gente estudar as medidas de mitigação. Então vou também ao longo da apresentação sempre me referir a essa norma. E nós temos aqui as outras partes da norma, que também vou comentar cada uma delas mais especificamente, mas nós temos aqui a parte 2, que fala sobre a coleta, preparação e a periodicidade. A parte 3, nós temos a análise petrográfica, que vai dar para a gente ali uma primeira referência sobre o potencial de reatividade desse agregado. É feito por algum especialista, né, que consegue ali avaliar as características mineralógicas e dizer para a gente se é potencialmente reativo ou não. Esse é o primeiro ponto de estudo do agregado. Em seguida, nós temos as outras partes da norma, que temos aqui a parte 4, então, que já é similar também à parte 5, são 2 métodos de ensaio acelerados, eu vou explicar a diferença entre eles. Nós temos a parte 6, que é a determinação em prismas de longa duração, que aí, ou seja, é um ensaio que dura 1 ano. E nós temos a parte 7, que é a novidade que entrou nessa revisão de 2018, que é um ensaio de médio prazo, vamos falar assim. Então ele é feito em prismas de concreto, porém ele é um método acelerado, só que a duração do ensaio são 20 semanas. Então, ou seja, na parte 4 e parte 5 o ensaio dura 30 dias, na parte 6 o ensaio dura 1 ano e na parte 7 são 20 semanas. Bom, então como eu falei, eu quis colocar aqui nessa apresentação um passo a passo mais simplificado. É claro que ele não substitui a norma técnica, mas ele está em referência a todas as etapas que a norma estabelece. Então, eu vou mostrar um exemplo de um caso de uma obra que eu trabalhei, né, que a gente tem aqui, então, como a primeira etapa desse passo a passo, a classificação das estruturas frente às consequências da RAS ou da RA. E no caso nosso lá, por se tratar de uma hidrelétrica, foi classificado aqui como classe D, e a norma tem essas outras classes que podem ser analisadas aqui em função das consequências da RAS, e aqui ainda cita alguns exemplos, tá? Então, o primeiro passo é você classificar suas estruturas, a sua obra, né, o seu projeto, de acordo com essa tabela. A etapa 2, lembra que eu comentei sobre a análise petrográfica e o ensaio acelerado da parte 4 da norma. Então, esse aqui é o ensaio, é o laudo da análise petrográfica. Então, isso aqui é feito por um profissional qualificado que faz a análise mineralógica e depois faz aqui um laudo para nós. Então, é o primeiro documento nosso que vai ter aqui um indicador aqui sobre o potencial de reatividade dessa rocha. Então, aqui é um potencial de reatividade, não sabe-se quanto, qual que se ela é muito expansiva, se é pouca. Então, a gente aqui já tem um primeiro indicador que ela é potencialmente reativa. Em segundo, nós fazemos o ensaio pelo método acelerado da parte 4 da norma. Esse ensaio,
ele é executado com um cimento padrão. Então esse cimento ele é padronizado exatamente porque vários laboratórios executam esse ensaio, né? Então todo mundo precisa trabalhar dentro desses limites do cimento, ou seja, a gente saber que os cimentos são similares, são equivalentes, para a gente poder estar seguindo uma metodologia padronizada. Então a própria norma define aqui, né, quais são os limites para o equivalente alcalino, ou seja, para a gente saber que tem álcalis ali naquele cimento, que, ou seja, se o agregado for reativo, vai reagir com aqueles álcalis, né? E aí outras características como a área específica e a expansibilidade em autoclave, para também não confundir a expansão da RA com uma expansibilidade de autoclave, por exemplo, né, com outros tipos de expansões. E aí aqui, então, nessa metodologia, a gente também segue uma dosagem padronizada. Eu não posso fazer um traço da minha argamassa diferente de outro laboratório, que aí, consequentemente, também a gente não estaria comparando as mesmas coisas nem usando os mesmos limites. Então, ou seja, além do cimento ser padronizado, tem a dosagem padronizada. Então, pelo passo a passo aqui do método do ensaio, ele é bem simples. A gente faz aqui a preparação da argamassa, como pode ser visto nessa foto. Depois nós temos aqui a moldagem dessas barras, são 3 por ensaio, até porque a gente, com uma só, qualquer anomalia, qualquer problema, não se conseguiria ter muita referência. Então são 3 barras por ensaio, depois é feita essa desforma dessas barras, depois é feita a cura, a gente tem uma primeira cura inicial, depois ela vai para um tanque acelerado com uma solução agressiva, ali, uma solução alcalina que vai promover, vai incentivar essa reação e fica num tanque acelerado com alta temperatura, inclusive para simular a maturidade desse concreto ao longo do tempo. Então, ou seja, a gente tenta antecipar esses resultados para a gente poder entender ali se aquela obra tem chances de acontecer alguma reatividade desse tipo. Por isso que esse é um método chamado de método acelerado. E de tempos em tempos, de determinados intervalos, nós tiramos essas barras daqui e colocamos nesse medidor aqui para a gente poder fazer a medição da expansão. Essas barras, ao longo do tempo, elas começam a expandir e essas medições são feitas com alta precisão, claro, para que a gente possa medir essas expansões ao longo do tempo. Então, a saída desse ensaio é um gráfico desse tipo, né, onde a gente tem aqui ao longo da idade desse concreto, a partir do momento que foi confeccionada aquela argamassa, a gente vem fazendo em intervalos aqui periódicos a leitura. E essas expansões elas são plotadas dessa maneira. Nesse caso aqui nós podemos observar que para o limite da norma, que é um limite de 0,19 aqui aos 30 dias, nós chegamos a 0,49%, ou seja, nós tivemos uma expansão muito acima até do que a norma preconiza. Então, ou seja, evidentemente está claro que o agregado ele é potencialmente reativo. Se ele tivesse incidido mais aqui abaixo, ele seria classificado como potencialmente inócuo, né? Então, no nosso caso, nesse exemplo prático aqui, 0,49% foi a expansão pelo método acelerado com o cimento padrão. E aí, com esse resultado, nós vamos entrar nessa tabela 2 da norma, né, da NBR 15577 da parte 1, e vamos fazer a classificação do grau de reatividade do agregado. Quando a gente faz essa classificação, o nosso 0,49 ele se situa aqui, né? Então a gente tem duas formas, uma pelo método acelerado, o ensaio de 30 dias, ou por esse método do Prisma, um ensaio de 365 dias, ou seja, de 1 ano. Então, nesse nosso caso, a gente situou aqui nessa faixa, e então classificamos aqui a estrutura como o potencial reativo de grau R2. Na etapa 4 aqui, nós vamos fazer o grau de risco da ocorrência da RAS. Então, a gente pegou aqui a classe de reatividade do nosso agregado R2, né? E todas as estruturas geralmente externas expostas à umidade do ar, enterradas ou imersas, como é o caso de uma hidrelétrica, né? Então, a gente tem ali sempre o constante contato com a água do reservatório. Então, consequentemente, a gente tem essa classificação aqui. E aí a gente chega aqui que o nosso grau de risco ele é muito alto em relação à probabilidade de ocorrência da RAS. Em seguida, nós passamos para o grau de intensidade da medida preventiva, ou seja, se a gente classificou ali o nosso risco de ocorrência como alto, né, e a nossa estrutura como classe D, como mostrado aqui, né, nós chegamos aqui à conclusão que a nossa medida preventiva é a MP4. Então, classificado aqui o grau de intensidade da medida preventiva como MP4, nesse nosso caso, a gente tem essas 3 opções, sendo que a primeira delas aqui, utilizar os materiais inibidores, comprovando a mitigação da reatividade potencial pelo método do ensaio acelerado, né? A gente tem aqui como utilizar materiais inibidores, comprovando a mitigação da reatividade potencial pelo ensaio de prisma de concreto aos 2 anos, né? E a gente tem a opção 3, que é trocar de agregado. Então,
Então, ou seja, ou a gente utiliza materiais inibidores e faz aquele ensaio pela parte 5 da norma, usando o cimento da obra ou alguma adição para a gente tentar inibir essas expansões a um limite aceitável, ou a gente tem que fazer o ensaio de duração de 2 anos para a gente comprovar essa mitigação, ou a gente troca de agregado. Então, consequentemente, a maioria dos casos se parte para essa opção 1, porque muitas vezes você não tem como esperar 2 anos, às vezes, para ter um resultado, a não ser que você tenha muito tempo, ainda esteja na fase de estudo de obra, mas normalmente se deixa mais ali para perto para fazer esse estudo e aí, consequentemente, essa questão do tempo é um entrave. Então, normalmente se faz essa parte aí da mitigação. Beleza, e aí, ok, como que a gente vai comprovar essa mitigação? Né? Aí nós partimos para a sequência lá da norma, aquelas 6 etapas são os ensaios e como que a gente faz a classificação e como que a gente define isso. Mas agora nós vamos partir para a mitigação. Dentro dessa tabela 6 da norma, né, a gente tem aqui os requisitos da composição dos materiais inibidores. Então nós temos aqui alguns tipos de cimento, alguns tipos de materiais inibidores. Vale a pena, se quiser pausar, dar uma lida na tabela para conhecer, mas no caso da nossa obra, a gente estava usando cimento CP4, que pelo seu teor de material pozolânico, ele contribui para mitigar essas expansões, então a gente conseguiu fazer os ensaios para comprovar níveis inferiores a 0,19% aos 30 dias, quando ensaiados de acordo com a NBR 15577, parte 5. Então, ao passo que a gente tem na parte 4 o ensaio do agregado com cimento padrão, né, a gente consegue avaliar se o agregado é reativo. Mas será que esse agregado reativo com o meu cimento da obra ele vai gerar expansões também? Né? Então aí é o caso da metodologia da parte 5 da norma. O método é praticamente o mesmo, a única diferença é substituir o cimento pelo seu cimento da obra ou com a combinação do seu cimento com os materiais inibidores, que pode ser umas adições, alguns outros recursos que você tenha disponível. Então, esse ensaio ele resulta numa situação desse tipo, ou seja, é um gráfico parecido com aquele outro, né? Os limites são inclusive os mesmos, né? 0,19 aos 30 dias. Então, a gente tem aqui ao longo da idade as leituras que foram feitas e na idade de 30 dias a gente teve aqui 0,08% de expansão nesse ensaio pela parte 5 da norma, ou seja, com o nosso cimento CP4. Então, consequentemente, aqui é o resumo desse trabalho. A gente tem aqui o cimento padrão, onde foi feito aqui o ensaio e a expansão foi de 0,49% pela parte 4, né? E ele avalia se o agregado é potencialmente reativo. No caso do ensaio pela parte 5, ele avalia se a composição dos materiais inibidores comprova a mitigação. Então, a gente teve aqui um resultado de 0,08, uma redução de mais de 6 vezes aqui, né, com o CP4 dessa obra. Então, é menor que 0,19% aos 30 dias, portanto, ok, estamos seguros, podemos seguir. Nesse ponto eu queria fazer um comentário muito importante, porque as pessoas muitas vezes perguntam, poxa, você faz análise petrográfica, depois faz o ensaio com cimento padrão, depois você faz o ensaio com cimento da obra para comprovar a mitigação. Por que não partir direto para o ensaio com o cimento da obra para você comprovar a mitigação ali da expansão, ou seja, que as expansões estão dentro do limite aceitável? Eu digo para vocês que, primeiro que se a gente for fazer isso, a gente não está cumprindo integralmente a norma, né? Em segundo, que se você fizer isso, você não está conseguindo ter o diagnóstico se o seu agregado é reativo. Então, consequentemente, você está tendo ali um laudo, uma comprovação de que a combinação desse agregado com esse cimento não está gerando expansões suficientes aí para você se preocupar. Mas esse agregado ele pode ser reativo, no meio da obra pode ser que alguém use ele combinado com outro tipo de cimento ou se substitua o fornecedor de cimento. Então, você consequentemente não sabe, você está navegando no escuro. Então, eu considero muito importante a gente seguir todo o roteiro. Bom, ainda seguindo no roteiro da norma, nós temos os fluxogramas. O fluxograma 1, ele mostra aqui a decisão de uso do agregado quanto a RAS, né? Então, é bem o passo a passo que eu mostrei para vocês. Nós primeiro fizemos aqui a análise de risco da ocorrência da RAS, então classificamos aqui como classe D o nosso risco de ocorrência, né? Depois nós fizemos aqui a condição de exposição da estrutura, a dimensão, o grau de reatividade do agregado, ele foi classificado como um grau de reatividade R2. Depois nós fizemos aqui o grau de risco, né, de ocorrência dessa RAS, então foi classificado como alto.
Em seguida aqui, a gente foi lá na tabela 4, classificamos aqui como medida preventiva 4, né? Depois resultamos aqui na medida de mitigação, né? E se essa medida mitigadora foi eficiente, sim, execução da obra. Então esse é um fluxograma bem básico, né? Mas que mostra todo esse roteiro para essa decisão do uso do agregado. O fluxograma 2, ele determina aqui o grau de reatividade do agregado, né? Para determinação desse grau de reatividade do agregado. Então é aquele primeiro passo que nós tivemos aqui. Nós fizemos a análise petrográfica, que é aquele primeiro diagnóstico ali, a descrição mineralógica feito por um especialista, né? Depois nós temos aqui o ensaio pelo método acelerado com o cimento padrão da parte 4, ok, né? Nós fizemos esse ensaio. Esse método aqui da parte 7, pelo método acelerado, aquele de 20 semanas que eu comentei anteriormente, ele é feito aqui a 60 graus e ele é a parte que é a novidade dessa nova versão da norma, né? Então esse ensaio ele entrou agora, é um ensaio que está começando a ser mais difundido, mais popularizado, mas ainda é um ensaio que não é rotineiramente executado, mas recomendo também fazer. A própria norma coloca aqui, ó, a linha contínua deve ser preferencialmente seguida. Quando a linha estiver tracejada, aumentar a classe de reatividade do agregado em um nível, de acordo com a tabela 2. Então, ou seja, a gente tem que seguir preferencialmente essa linha contínua aqui. Se a gente estiver nessa pontilhada, a gente tem que subir um grau de classe de reatividade, né, em um nível. Então, ou seja, basicamente a gente faz o ensaio aqui pela método 4, o ensaio acelerado em 30 dias, depois o ensaio de 20 semanas e também o de 1 ano. Então, se você programar direitinho, você consegue fazer todos eles em sequência e a norma também deixa algumas ressalvas muito importantes, que o ensaio, por exemplo, de 1 ano, ele prevalece sobre os outros. Então, consequentemente, você pode ali fazer os ensaios de 30 dias para você começar, para você dar o pontapé inicial da sua obra e a confirmação desse ensaio de 1 ano, ele também pode também te dar um poderoso documento para você mostrar que você fez todos os estudos, você seguiu a orientação da norma e que as expansões ficaram abaixo do seu limite, se é o caso, claro, né? Ou se você utilizou as medidas mitigadoras eficientes. E aqui o fluxograma 3, né, nós temos aqui a avaliação da eficiência de materiais inibidores em mitigar as expansões devido a RAS. Então, nós temos aqui a avaliação da eficiência, passamos aqui para o ensaio pelo método acelerado das barras de argamassa, que é aquele da parte 5, ou seja, com o cimento da obra, com os materiais inibidores que a obra definir, né? Se a gente tem aqui expansões menores que 0,19, a gente sim, mitigação eficiente. Se não, a gente troca o cimento ou aumenta o teor de adições ou troca o agregado, né? Então, aí também nós temos aqui a linha, né, preferencial, que a gente poderia fazer um ensaio de longa duração, de prismas, né, sendo que a expansão em 2 anos deveria ser menor que 0,04. Então, esse ensaio realmente eu acho muito incomum, as pessoas não querem fazer, é um ensaio mais caro, dura muito tempo, mas eu recomendo sempre que a obra tiver já início, já fechou o contrato, já põe para fazer o ensaio, porque ele realmente a gente vai monitorando ao longo do tempo como que essas expansões, a gente não vai, evidentemente que a gente não vai esperar chegar lá no final de 2 anos para ter o diagnóstico, a gente vai monitorando isso. E se a gente vê que está crescendo, que está tendo as expansões, talvez já vai ali ajustando no processo construtivo mesmo, aumentando o teor de adição, vai fazendo outros ensaios pelo método acelerado em paralelo, mas não deixa que essa patologia aconteça na sua obra. Também, então, eu queria chamar aqui a atenção para alguns cuidados, né? Representatividade e periodicidade. A parte 2 da norma, ela vai dizer ali, né, você, por exemplo, tem uma bancada de exploração, se você é dono de uma pedreira que você produz agregado, se você compra isso, se você está dentro de uma obra que você explora a rocha para fazer a produção de agregado para concreto, você tem que se preocupar com a representatividade. Será que eu vou tirar ali 10 quilos, 4 quilos, 5 quilos de uma amostra, de uma bancada de uma rocha de sei lá quantas toneladas? Será que esses 10 quilos ali que eu retirar de amostra, ele vai ser representativo de tudo que eu quero mostrar? Então é natural que você possa envolver mais especialistas para que você tenha um veio de um determinado tipo de rocha de um lado, outro de outro. Vamos tirar a amostra de todos, vamos tentar ensaiar todos e conhecer o material que nós estamos trabalhando, né? Então essa é o ponto da representatividade. E o outro é a periodicidade, né? Muita gente pergunta, quando que eu devo ensaiar, né?
poxa, na fase que você está estudando os concretos, com certeza, né, para você classificar os seus materiais, então na hora que você estiver fazendo a qualificação do seu fornecedor de cimento, dos seus aditivos, da sua água, dos agregados, não pode passar em branco, e esse ensaio tem que estar junto. Então, na hora que você estiver fazendo a qualificação do seu material, tem que ser feito pelo menos um dos ensaios ali, né, todo esse roteiro, pelo menos uma vez, né, e depois a própria norma coloca ali esse ensaio acelerado. Em regra geral, tá, a gente faz o ensaio acelerado a cada 6 meses e o ensaio de longa duração a cada ano. Tá? Então, isso é uma regra geral, claro que vale sempre consultar a norma, porque ela tem lá vários detalhes, alguns cuidados com a coleta, com a representatividade e com a periodicidade. Aqui então é a parte 2 da norma que eu citei, então aqui é transcrito mesmo aqui, ó, para o controle de produção dos agregados graúdos e miúdos originados da mesa jazidas, a cada 6 meses no mínimo devem ser realizados os ensaios de potencial de verificação da potencialidade reativa de acordo com a parte 1 da norma, seção 5. Né? Independente do roteiro previsto no fluxograma, o ensaio de prisma de concreto, conforme a parte 6, que é a longa duração, como eu disse, deve ser realizado no mínimo a cada 12 meses. Então, ou seja, a cada 6 meses, se você já fez para sua obra, verifica, coloca um lembrete para depois de 6 meses fazer de novo esse ensaio. Bom, nesse ponto eu queria também fazer mais um complemento, que eu vejo muitas vezes as brigas entre de quem é a responsabilidade de ensaiar isso, né? Então eu tenho, apesar de não estar clara, assim, não estar explícita essa incumbência aqui, a gente tem o seguinte, quem produz o agregado, muitas vezes ele não sabe exatamente que concreto ou que estrutura que vai ser feita, que tipo de cimento que vai ser usado. Então, se eu fosse pensar hoje pelo produtor do agregado, não seria a responsabilidade dele. Se eu produzisse agregado, talvez eu ia ensaiar exatamente para poder dar o laudo, pelo menos a petrografia e o método acelerado, para dizer se o agregado é reativo ou não, o da parte 4, com cimento padrão. Pelo menos esses 2 eu faria, porque aí eu pelo menos já poderia dar um laudo falando assim, ó, pode comprar meu agregado, ele é inócuo, isso significa que você pode usar ele indistintamente, porque o meu agregado ele não é reativo. No caso da concreteira, eu vejo que aí sim já aumenta mais essa responsabilidade porque você está produzindo um concreto. Então, a partir do momento que você está comprando esse agregado, você está comprando a matéria-prima, você está produzindo esse concreto e você já está gerando um produto novo. Então, esse produto novo, consequentemente, se não houver esse estudo, não houver essa combinação, ele vai afetar a qualidade do seu cliente, da obra, né? E por outro lado, a construtora, eu acho que também tem uma responsabilidade compartilhada, porque muitas vezes ela pede o concreto a uma central e a central de concreto, na negociação comercial, não quer saber ali de qual que é a estrutura que está sendo feita, qual é a classe de agressividade ambiental, todos os requisitos de projeto ali. Então é uma responsabilidade que eu chamo de compartilhada, porque eu vejo o seguinte, a própria construtora, sabendo que existe isso, que tem que ser feito isso, pode exigir isso que a concreteira forneça esses resultados, que ela mostre os laudos de que ela fez esse estudo, de que ela comprovou a mitigação da RAA. Mas se não foi feito, eu acho que a construtora pode exigir que seja feito e pode ela mesma tomar a liberdade, coletar as amostras e mandar fazer. Eu acho que o mais importante é a gente não deixar de fazer e não também cair no cachorro com 2 donos passa fome, ou seja, um achou que o outro ia fazer, não fez e no fim das contas uma obra pode ter sido comprometida tão seriamente por um ensaio tão simples que não foi feito. Uma etapa tão simples que às vezes uma troca de um tipo de cimento, uma combinação diferente, um pequeno ajuste podia ter evitado um problema tão grande. E aí nesse ponto eu chamo a atenção exatamente para esse slide, né? Porque utilizar as normas técnicas. Quando a gente descumpre uma norma, assume-se de imediato um risco. Isso significa dizer que o risco foi assumido, ou seja, significa que se está consciente do resultado lesivo. Então, nesse ponto, eu deixei todos vocês que estão me assistindo numa saia justa, porque, ou seja, vocês já sabem que as normas existem, já sabem que é uma patologia que acontece, já sabem que tem como fazer a prevenção. Então, ou seja, se não for feito, não adianta dizer, não sabia, é uma pena, isso não aconteceu, ninguém quis me ouvir, mas a gente sabe que se não foi feito, a gente assumiu um risco, ou seja, a gente estava consciente desse resultado lesivo. Então, isso no juridiquês da coisa, é como funciona. Bom, e aí é possível tratar? Eu já digo de cara, não é possível tratar, é um quadro irreversível, ele começa, a gente não consegue tratar, tá? O termo tratar ele é muito forte, então somente é possível mitigar, o que significa abrandar os seus efeitos. Então vocês vão ouvir muito por aí sobre a mitigação da RAA, mas não como tratar ou como inibir, né? A gente está falando como uma redução das expansões que possam ocorrer.
Dessa forma, a prevenção sempre é o melhor caminho. Então, a gente, antes da obra, a gente conhecendo o nosso agregado, vendo que é um agregado reativo, fazendo todos os estudos, a gente sempre prevenindo vai ser melhor do que remediar. E aí, tem muitas pessoas, muitos clientes que chegam, putz, e agora? Não fiz os meus ensaios, o que eu devo fazer? A obra já está pronta. Então, nesse caso, a gente não tem outra saída a não ser investigação e monitoramento. Isso significa, então, que existem uma série de metodologias, mas consequentemente mais caras do que a gente prevenir, né? Que seria a gente retirar essas amostras, mandar para o laboratório, fazer análises físico-químicas, enfim, um monte de outras avaliações que são mais especiais. E ainda também podem ser feitas algumas ações de impermeabilização, que é claro que é baseando por aquele conceito. Se a gente tem os álcalis, né, na estrutura, se eu tenho um agregado reativo e eu preciso ter a umidade, se eu fizer a impermeabilização, se eu conseguir evitar que essa umidade atinja a minha estrutura, eu consigo, consequentemente, evitar a reatividade ao aquele agregado. O maior problema nisso é que na teoria realmente é assim que funciona. Na prática a gente sabe que a impermeabilização pode ter os seus defeitos de execução, então você pode ter um furo ali numa membrana, uma junta mal feita, enfim, pode ter uma série de problemas que eu diria que não é 100% eficaz. Então é claro que, como eu falei, a melhor maneira é prevenir, mas se a estrutura está pronta, legal, vale a pena impermeabilizar sim, mas lembrando que não é 100% garantido de que não vá acontecer o problema. Quanto melhor for feita essa impermeabilização, mais garantido a gente vai ter o sucesso. Mas, como eu disse, a gente não está eliminando, a gente está abrandando, a gente está mitigando o máximo possível os efeitos. A gente está tentando retardar isso o mais tempo que a gente conseguir. Tá? Nesse ponto também eu dou o meu pitaco, que muitas vezes eu vejo o pessoal colocando cristalizantes ou novas tecnologias que estão surgindo como uma das medidas de inibição da RAA ou de mitigação disso. Realmente, pode ter a sua parcela de contribuição, mas que a gente pode falar assim, que elimina os efeitos, que isso não vai acontecer na sua estrutura, não dá para botar essa mão no fogo, tá? Então, acho que pode ser um dos materiais associados para ajudar mas não pode ser o único usado como recurso para resolver um problema. Nesse ponto aqui, então, quero mostrar um exemplo de um caso que foram aqui até, não foi um caso que eu participei, mas que foi cedido por um colega, e que ele colocou aqui para mim essas fotos e mostrando um exemplo de como foi feito, no caso, a proteção e o reforço lá desse edifício. Então, um edifício lá em Recife, né? Esse edifício ele teve aqui essa patologia identificada nos seus blocos de fundação, né? Então foi feita aqui a identificação das patologias, depois foi feita a escavação e preparação desses blocos, tá? Depois, nessa etapa 4 aqui, foi feita uma colocação da armadura de reforço, ou seja, foi feito um encamisamento dessa estrutura, né? Espaçadores e forma, né? Depois foi feita uma concretagem e a cura com um concreto de alto FCK, com cimento e adição, ou seja, com um concreto bem inibidor, assim, um concreto bem protegido quanto à ocorrência de RAA. E depois foi feita a remoção das formas em inspeção final. Ou seja, além desse encamisamento, desse reforço estrutural que foi feito, esse concreto já foi feito para resistir essa presença de umidade e ele proteger aquele concreto que está internamente. Então, só que aí imagina fazer isso na fundação de um edifício existente, o custo que não é fazer isso. Ou seja, técnicas existem de como fazer, mas não necessariamente é o melhor caminho a seguir. E aí eu quero mostrar então, ainda nessa linha, 2 exemplos, né? O quadro de vida útil aqui, né? O desempenho versus a vida útil. Então, se a gente tiver uma patologia dessa, não cuidar, logo no início, a gente pode estar aqui, como mostra a linha vermelha, prejudicando o desempenho e vida útil dessa estrutura. Ou seja, a RA pode acontecer, pode trincar, essa trinca vira um caminho preferencial de agente agressivo e vai, consequentemente, prejudicar minha estrutura, danificar minha estrutura, né? Então você pode ter ainda situações similares, que uma diminuiu muito, a vida fissurou muito, né? A outra fissurou só um pouquinho, mas mesmo assim a gente está afetando a vida útil que foi projetada dessa estrutura e, consequentemente, lógico, se a gente cuidar disso e fizer um bom traço, um bom concreto bem feito, com cobrimento, com tudo, prevenindo a RAA da maneira mais adequada, né? A gente também está projetando essa estrutura para que ela possa ter uma vida útil muito mais prolongada, né? E usando ainda a regra de Sitter como referência, a lei dos 5, é o que eu comentei até naquele edifício lá de Recife.
Se você tem aqui na fase de projeto, né, vamos falar assim, para cada R$1 investido na fase de projeto, ele economizaria 125 na fase de manutenção corretiva. Como que a gente pode interpretar isso? Se aqui na fase de projeto já fosse definido ali na especificação, dizendo que os agregados devem ser avaliados pela NBR 15577, e que só podem ser usados em cimento, que comprovem a mitigação. Se a gente colocar tudo isso na informação de projeto, na fase de execução, isso já vai ser mitigado, ou seja, seria 5 vezes mais barato do que a gente colocar isso durante a fase de execução, mas mesmo assim ainda se faz muito isso. Ou seja, só na fase de execução, o pessoal está lá na obra, lembrei, preciso fazer RA. Aí, ou seja, se tivesse antevisto isso na fase de projeto, poderia evitar, ainda mais que as estruturas a gente começa principalmente pela fundação. Então, normalmente é sempre lá onde está o maior contato com umidade, com água e tudo. Então, no meio do caminho é muito mais doloroso qualquer ação que a gente for tomar. Então, nesse caso do edifício, usando esse exemplo do edifício de Recife, essa manutenção corretiva, seguramente ela foi muito mais cara. É claro que na fase de execução, não sei que ano foi feito o prédio, mas muitas vezes nem se conhecia direito a real ou nem associava ela a edifícios urbanos. Mas como foi constatada, ou seja, essa manutenção, esse reparo, seguramente ele custou muito mais do que se tivesse sido prevenido isso na fase da obra ou do projeto, tá? Então essa regra de Sitter, ela é para mostrar isso, que o custo ele cresce aqui exponencial, na ordem de 5, enfim, para poder mostrar que a gente trabalhar isso na fase do projeto é muito melhor do que na fase de execução, que é muito melhor na fase de manutenção preventiva, que é muito melhor, consequentemente, do que na fase de manutenção corretiva. Bom, e onde ensaiar, é claro que, como eu citei no início, existem muitos bons laboratórios aí no Brasil. Eu quero apresentar aqui para vocês a Holanda Engenharia. Nós temos aqui o nosso laboratório onde nós realizamos este e outros ensaios. Nós fazemos atividades de consultoria, de supervisão e controle tecnológico para obras. Os ensaios ele acabam entrando nesse braço nosso de controle tecnológico. Se possível, faça uma pausa desse vídeo e escaneie esse código aqui que você já salva os contatos na agenda do seu telefone. Nossa empresa ela é certificada pelo ISO 9000 versão 2015 e o nosso laboratório ele está localizado bem no eixo Rio-São Paulo, inclusive na rodovia Presidente Dutra, na cidade de Itatiaia, Rio de Janeiro, o que nos dá uma boa logística para receber amostras do país todo, inclusive já recebemos em alguns casos internacional. E aqui também está os contatos de e-mail, de telefone, inclusive com esse telefone você nos acha pelo WhatsApp. Então eu queria que vocês nos dessem a oportunidade de consultar-nos para a realização desse ensaio, para a gente poder apresentar a nossa proposta de execução e queria finalizar aqui com duas frases que eu acho muito importantes em relação à qualidade. A qualidade nunca é um acidente, é sempre o resultado da intenção elevada, esforço sincero, direção inteligente e execução hábil. Ela representa a sábia escolha de muitas das alternativas. E a frase de Ayrton Senna no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação. Não existe meio termo, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Dessas duas frases eu vejo que a gente tem que buscar fazer o que é melhor para a qualidade do nosso projeto, do nosso empreendimento. Então acho que se a gente consegue com passos tão simples prevenir uma patologia dessa, esse sem dúvida é o melhor caminho que deve ser seguido. Ok? Por fim, eu queria agradecer vocês pela atenção e por acompanhar esse assunto até aqui comigo e também deixar à disposição de vocês os canais da Tecnologia do Concreto. Através desses canais é onde a gente pretende colocar aí todos os conteúdos que a gente possa contribuir com a comunidade técnica e também com a construção civil. Ok? Um abraço e a gente se vê numa próxima aí.